Boa noite. Eu gostaria muito de estar junto de vocês, mas as circunstâncias não permitiram. Mas, mesmo à distância, podemos refletir sobre a doutrina espírita. Nós começamos um trabalho das palestras, não só no Infante, mas em outros centros também, sobre os obreiros do bem. O que seria esse trabalho? Nós lembramos que depois da codificação do Espiritismo através de Kardec, vários trabalhadores começaram a divulgar a doutrina, não só na França, né, com Leon Denis, Camille Flammarion e entre outros, e depois o Espiritismo foi para o Brasil. Nós vamos ver que muitos portugueses foram para lá, para o Brasil, espíritas, e continuaram o trabalho lá, desenvolveram o trabalho lá. Outros brasileiros saíram do Brasil e foram para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Isso quer dizer que a espiritualidade planeja o trabalho, não existe improvisação com um plano superior. Então, todo o trabalho foi feito para que esses espíritos se reunissem para fazer o trabalho da divulgação, não só da divulgação da doutrina, mas também a sua pessoa, uma pessoa do bem, que fundou instituições para que pudesse trabalhar com assistência, podendo atender as pessoas realmente carentes. E nós começamos falando aqui no Infante, primeiro sobre Kardec, falamos sobre Leon Denis e em seguida sobre Batuíra, que foi um português que foi para o Brasil, muito criança ainda, e também desenvolveu um trabalho como divulgador da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar de Augusto Elias da Silva. Antônio Augusto Elias da Silva. Ele nasceu em Portugal em 1848. É provável que tenha sido em Lisboa, não se tem muita certeza, mas pelo que eu pude apurar, né, ele nasceu em Lisboa e desencarnou no Brasil em 1903, na cidade do Rio de Janeiro. Né. Elias da Silva, ele é considerado uma das figuras mais importantes na implantação e no desenvolvimento, na divulgação da doutrina espírita. Assim como aconteceu, como eu já comentei, com outros portugueses, ele foi para o Brasil atendendo às solicitações da espiritualidade. Desembarcou no Rio de Janeiro, uma data que não se sabe. Ele já era um fotógrafo profissional, não é? Um empreendedor, pessoa que já tinha um bom coração, era uma pessoa simples, uma pessoa bastante humilde, mas bastante esclarecido. O seu trabalho de fotógrafo, temos aqui um exemplo, né, depois que ele se instalou no Rio de Janeiro, essa é uma foto típica, que era muito comum à época, né, a família, o pai, os filhos, não é isso? Há uma montagem de um cenário e as pessoas tiram uma foto, porque a foto era uma coisa ainda nessa época muito difícil de fazer, né? Hoje é muito simples, né? Com um telemóvel você tira uma foto. Nessa época a pessoa tinha que ficar lá, né, bastante tempo para poder fazer uma foto. Elias da Silva também produzia folhinhas, calendários, né, que seria a maneira dele subsistir com o seu trabalho, tá certo? O contato com o Espiritismo, o que eu pude apurar, né, em algumas obras, que inclusive ele próprio dizendo, né, que ele foi convidado a assistir uma sessão na sala da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, à Rua da Alfândega, número 120, no Rio de Janeiro. Ele diz, as minhas convicções nessa época eram das mais lato indiferentismo religioso, não tendo a menor parcela de dúvida sobre a não existência da alma. Então, repare, é uma pessoa que é materialista, né, apesar de ser uma pessoa generosa, mas ele não acreditava nessa questão da vida após a morte, não admitia, né, esses fenômenos, não é isso? E
E como diz aqui, ele próprio, né, ele só via nesses agrupamentos de ociosos e amigos de dominar, explorando a ignorância das massas, geralmente supersticiosas e inclinadas ao sobrenatural. Então, Elias da Silva é considerado que essas pessoas que participavam, que reuniam, que procuravam promover esses encontros, né, eles realmente procuravam enganar as pessoas menos esclarecidas, pessoas ignorantes. Essa é a ideia que ele achava desses trabalhos de fenômenos, né, que eles faziam com relação a esse contato espiritual, certo? E depois ele começou a frequentar essas coisas, mas evidentemente com um olhar diferente. Ele não estava ali simplesmente para participar, como muitas vezes nós vimos já quando falamos de Kardec, nas mesas girantes, que era uma coisa mais de diversão, uma coisa fútil, mas é uma coisa para ser estudada. E ele começou a se interessar e foi aconselhado que ele pudesse ler, né, começasse a ler as obras de Kardec, né? E ele diz, pela leitura, despertou-se-me o desejo de verificar experimentalmente as teorias que ia bebendo, e comecei a frequentar as sessões dos grupos e sociedades então existentes, onde gradativamente fui recebendo as provas mais robustas da manifestação dos que eu chamava mortos. Isso é a fonte, a revista Reformador, de 1º de setembro de 1891. Então repare, assim como Kardec também foi assistir às manifestações espirituais e começou a analisar, observar, para ver se realmente aquilo era uma enganação, se era uma coisa feita por pessoas que queriam enganar os outros, mas o Kardec começou a ver que aquilo que podia ser feito um trabalho sério. Da mesma maneira, o Elias da Silva também começou a observar, como ele disse, cada vez que ele analisava melhor aquelas reuniões, ele pôde perceber que aquilo, as provas, como ele disse, eram as provas robustas, né, daquelas manifestações, certo? E ele continua, das diversas manifestações assistidas, ele diz que em outra sessão manifestou-se um amigo, solicitando que orasse por ele, dizendo que sofria muito por ter cometido atos que eu ignorava completamente. Procedi à mais rigorosa investigação desses fatos, chegando à conclusão de serem eles verdadeiros. Então, como ele disse que era um amigo, então é uma pessoa que ele conhecia as características. Quando você tem uma pessoa que você conhece, você sabe como é que é o jeito dela, a maneira dela falar, né, isso, os termos que ela utiliza, a sua postura. Então ele percebeu que aquela pessoa correspondia realmente àquele amigo dele. Um outro espírito também espontaneamente manifestado declarou o nome e a casa em que morava quando desencarnou. E o que aconteceu? Depois que o Elias da Silva ouviu aquele espírito que comentava onde ele morava, o que ele fez? Ele reuniu um grupo, né, de companheiros ali também e foram até lá, a casa indicada, né, que morava ainda a família do falecido. Então ele pôde constatar, através daquele depoimento das pessoas, que aquele espírito que se manifestava realmente era verdadeiro. Tá? Então, diante dessas provas, Elias da Silva começou a perceber que teria que estudar mais esses fenômenos. Como ele diz, uma multidão de fatos, alguns mais extraordinários, tenho conhecido, porém, se me refiro a esses somente, é porque foram eles que me desvendaram os horizontes resplandecentes do mundo espiritual, estimulando-me ao estudo da doutrina espírita. Aí repare bem como é um espírito curioso, né, no sentido de querer aprender, de querer conhecer, tá certo? Ele passou a estudar com afinco as obras de Kardec. Uma coisa é você ler uma obra, você passa a ler um tempo, pega uma obra de André Luiz e passa os olhos e lê, vê a história, acha até interessante, como o Nosso Lar, Os Mensageiros. Outra coisa é você parar para estudar a obra, aí você vai realmente analisar com profundidade cada parágrafo, realmente o que o autor quis dizer, tá? Foi o que o Elias fez, começou a estudar com profundo.
aplicou seus conhecimentos na prática, procurando trabalhar e divulgar a doutrina dos espíritos. Então ele começou a aprender e começou também já a orientar pessoas que queriam ter conhecimentos, querendo saber sobre esses fatos, né, inclusive envolvendo a questão da mediunidade. Ele tornou-se membro ativo na comissão confraternizadora da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade e fundou a seguir o Grupo Espírita Menezes. Esta sociedade muito benefício se espalhou e em 1885 fundiu-se esse grupo, a Federação Espírita Brasileira. Então repare que à medida que o Elias teve contato com a doutrina dos espíritos, começou a perceber que aquilo era uma coisa séria, que ali você tinha ensinamentos importantes para a sua vida e dos outros, ele começou a se dedicar e começou já a montar grupos, não é isso, de discussão, começou a reunir pessoas para poderem realmente estudar com mais afinco essa doutrina. E Zeus Van Tuyl, na sua obra Grandes Espíritas do Brasil, comenta: amparado e incentivado dentro do lar por duas almas boas e valorosas, sua sogra, Dona Maria Baldina da Conceição Batista, e sua esposa, Dona Matilde Elias da Silva, de quem teve um filho também chamado Augusto, ambas espíritas convictas, Elias lançou a revista Reformador em 21 de janeiro de 1883, com os recursos tirados do seu próprio bolso, situando a redação e oficinas em seu ateliê fotográfico, a então Rua da Carioca 120, segundo andar, onde também residia com sua família. Então repare, quando você quer fazer uma coisa, você não põe obstáculos, você vai afim, vai a fundo, se dedica. No caso, ele não tinha, lógico, um lugar para fazer essa revista, ele fez na sua própria casa, não existia ainda uma sala, né, uma sede para que ele pudesse abrigar essa impressão dessa revista, mas ele fez na sua própria casa, utilizando o seu próprio esforço e com os custos que realmente ele pôde aplicar para que a revista pudesse ser publicada, certo? Está aí então um exemplo da primeira revista, 21 de janeiro de 1883, do Reformador. Aqui nós temos uma edição de 1983, pode ser que não dê para ler direitinho, mas aqui está escrito, olha, fundador Augusto Elias da Silva, tá? Aqui você já está vendo a revista, um ano de 2017, tá certo? Essa revista permanece até hoje, tá? Ele reunia semanalmente, se reunia com pessoas que auxiliavam nessa revista. Então, o que acontecia? Muitos companheiros escreviam nessa revista, não? Então não era só o Elias que escrevia. Então ele pegava as orientações, artigos que fosse e juntava todos nessa revista. E no dia 27 de dezembro de 1883, ele firmava-se entre os presentes a ideia de fundar-se uma sociedade nova que aglutinasse os diversos grupos espíritas com a finalidade de difundir por todos os meios o espiritismo, principalmente pela imprensa e pelo livro. O que acontecia? Então, outros grupos começaram a se formar na cidade do Rio de Janeiro, mas cada um fazendo o seu trabalho. Então, a ideia de Elias da Silva, junto com os seus companheiros, era montar uma sociedade, né? Uma associação onde ele pudesse chamar essas pessoas e pudesse ter, né, uma relação onde pudessem beber naquela mesma fonte, para que depois, se alguém quisesse montar um grupo espírita, já tivesse uma orientação básica para começar. Não que eles ditaram as normas, né? Não foi nada imposto, mas é interessante você trocar ideias com outros grupos, ver realmente as coisas importantes, trocar os livros que tinham, né, um com o outro, para poder estudar a doutrina espírita. Então, essa foi a primeira semente, né, essa ideia de formar essa associação, não é isso? Então, no dia 1º de janeiro de 1884, ele reuniu ali, além da sua esposa e sua sogra, os senhores Francisco Raimundo Quadros, Manuel Fernandes Figueira, Francisco Antônio Xavier Pinheiros e outras pessoas, e ali estava realmente instalada
a Federação Espírita Brasileira. E no dia seguinte, no dia 2 de janeiro de 1884, Elias reuniu esses membros e procedeu à eleição e posse da primeira diretoria da Federação Espírita Brasileira. E Elias ocupou o cargo de tesoureiro, tá certo? Repara que também ele, depois que implantou, começaram realmente a organizar e implantar a Federação Espírita Brasileira, ele já tomou a iniciativa, né, pouco tempo depois, e inaugurou uma modesta biblioteca espírita. Como eu já comentei, onde você tivesse ali uma fonte, um lugar que as pessoas pudessem dirigir para... Quer dizer, os livros naquela época não tinham, né, tantos como nós temos hoje. Hoje nós temos uma vasta bibliografia espírita, diversas obras, né, de diversos médiuns, né, do Brasil, de Portugal, de tanto lugar. Naquela época não, era mais raro, né, essas obras que vinham, né, da Europa, depois eram traduzidas no Brasil, então tinha pouca coisa. Então, Elias da Silva, com essa modesta biblioteca, já estava auxiliando as pessoas que quisessem ter conhecimento básico, né, da doutrina dos espíritos. Certo? Muito bem. Lógico que o trabalho foi continuando, mas tiveram problemas. Não é isso? Tiveram problemas financeiros, questões políticas, lógico, problemas com vaidade, porque os grupos estavam, tudo bem, foi feita a Federação Espírita Brasileira, mas nem todo mundo foram trocando os membros, as pessoas que chegavam, e tinha, evidentemente, questões políticas, pessoas que eram adeptos de, eu sou favorável àquele grupo, e se reuniam, então, por vaidades, um querendo aparecer mais que o outro, quer dizer, isso aí por quê? Porque isso é próprio do ser humano, tá? Não é porque eram espíritas que eles eram pessoas totalmente vinculadas só à doutrina, não tinha sua vida, sua profissão, mas também tinham ideias diferentes. Então começou realmente a ter essa dificuldade a Federação Espírita, e de 1892, quer dizer, a 1893, foram anos difíceis e por pouco não se fechou realmente, né, como diz, sucumbiu todo esse trabalho que foi iniciado e desenvolvido por Elias da Silva e seus companheiros, né? Diante dessa crise, Elias se reuniu, né, com seus companheiros, né, Fernando Figueira, Alfredo Pereira, Dias da Cruz, e foram, né, atrás de Adolfo Bezerra de Menezes, que ele já fazia parte, já tinha feito parte da diretoria da Federação Espírita. Então, foram até lá com ele para que ele pudesse assumir de novo, né, ali a presidência da instituição, para que pudesse organizar, ver se conseguia, né, aglutinar de novo esses grupos, para que as pessoas pudessem se entender, para que pudesse voltar a ter uma harmonia nesse grupo, nessa associação. Bezerra de Menezes prometeu que daria uma resposta, né, após ouvir o seu guia espiritual. Tá? E é interessante que, paralelamente a esse trabalho que eu estou lendo, que eu estou comentando, que tem coisas escritas, existe também uma obra espírita, né, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi ditada pelo espírito Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier, que também comenta isso. É interessante a gente observar. Então comenta que esse trabalho, paralelamente, lógico, a espiritualidade estava acompanhando essas dificuldades. Por que vocês acham que Elias da Silva foi buscar o Bezerra de Menezes? Ele foi intuído para isso. Ele foi intuído para isso, né? Para que pudesse resolver essa questão desses grupos que estavam em desarmonia. Então o Bezerra prometeu que daria uma resposta e o que aconteceu? No dia seguinte, ele participou de uma reunião habitual do grupo Ismael. E ele ficou aflito ali, porque ele não sabia realmente o que ele ia fazer, ele não sabia se ele ia ter uma condição de assumir a presidência do jeito que estava, né? É difícil, pelos grupos, né? A desarmonia com os grupos, a dificuldade financeira. Então ele ficou em dúvida se ele ia assumir. Ele participou do trabalho, né? Explanou, né, o Evangelho,
e ficou muito emocionado com as desavenças do movimento espírita, tá certo? E no final da reunião, ali no finalzinho, ele pediu, né, a espiritualidade, o auxílio, para que se ele pudesse, será que ele deveria, né, cumprir esse trabalho de assumir a Federação Espírita, a diretoria novamente, para resolver a questão? E através do médium Frederico Júnior, manifestou-se o guia espiritual, que era o quê? Agostinho, Santo Agostinho, guia espiritual de Bezerra de Menezes, que o instruiu a aceitar o cargo da presidência e se pusesse como elemento conciliador capaz de unir e erguer a família espírita, prometendo auxiliá-lo em mais esta tarefa. Naquela mesma noite, Bezerra de Menezes anunciou aceitar o cargo. E ele permaneceu na presidência até 1900, quando voltou à pátria espiritual. Então, repare que quando Elias da Silva com o seu grupo foi buscar Bezerra, quer dizer, a inspiração foi dada e eles, né, já o trabalho foi completado, tá certo? Então, repare. Agora, segundo o Paulo Mourinha, na sua obra, Uma História Luso-Brasileira, não é isso? Ele diz, então, no dia 3 de agosto de 1895, Bezerra de Menezes foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Prontamente estabeleceu Bezerra nova orientação, baseado no Evangelho, aos trabalhadores da sociedade, como por encanto voltou à paz, ao seio do movimento espiritista nacional e restabelecido o equilíbrio nas finanças da Federação Espírita Brasileira. O caminho tornou-se mais limpo de obstáculos. Então repare que o trabalho da espiritualidade, inspirando o grupo, auxiliando aquele grupo, intuindo, né, e solicitando que Bezerra deveria assumir, foi o que facilitou a continuidade do trabalho. Mais uma vez nós estamos vendo aí que nós não estamos sozinhos. Quando nós estamos imbuídos no trabalho do bem, nós temos o apoio dos benfeitores espirituais. Continuando então, Elias da Silva dedicou a sua vida intensamente à doutrina espírita e fundou em 1887 o Grupo Espírita 7 de Março em sua própria residência. Mais uma vez, né, ele tinha ali já mais um trabalho na sua residência. O grupo realizava sessões de estudos doutrinários, trabalhos mediúnicos, recebia mensagem do mundo espiritual, não é isso? Que depois era lida e comentada com os presentes. O próprio Elias da Silva era um médium que utilizava a psicografia, certo? Então, era uma maneira de você receber ali as orientações do plano espiritual e que eles pudessem ali estudar e discutir com as pessoas as orientações vindas do mais alto. Mas chegou o tempo de Elias da Silva e ele teve a sua desencarnação em 18 de dezembro de 1903, no Rio de Janeiro, aos 55 anos de idade, certo? Foram muitas as homenagens dedicadas a Elias da Silva nos jornais, no Reformador, nas Federações Espíritas do Brasil e também em Portugal. E dessas homenagens que fizeram para ele, né, quando da sua desencarnação, destaco aqui a homenagem escrita por Everton Quadros, primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, que disse, sempre falando de Elias da Silva, sempre pronto a ir no auxílio dos que sofrem neste mundo de provações e expiações, sem anunciar ao som da trombeta os atos de caridade que praticava. O espírito que acaba de alar-se ao outro mundo, sacrificou-se mais de uma vez os interesses materiais dos seus, sem jamais esmorecer com os golpes que recebia dos ingratos e inconscientes. Primeira coisa, mostra ali, nesse depoimento do Everton Quadros, como era Elias da Silva, uma pessoa humilde. Ele não ficava querendo destacar, se promover pelo trabalho que fazia. Não, ele procurava sempre estar ali, né, muitas vezes na retaguarda. Várias vezes ele representou a Federação Espírita Brasileira em outras cidades e também fazia isso de maneira dedicada,
sacrificando os seus interesses pessoais, né, a sua vida pessoal muitas vezes, e ainda procurando vencer os obstáculos das críticas, não é isso? Que ele recebia de outros grupos religiosos, não é isso? Pessoas que não aceitavam que a doutrina espírita estava ali, e muitos consideravam que espírita estava ligada a era coisa de louco, coisa ligada ainda a Satanás, coisa do demônio, quer dizer, tudo isso que hoje é mais fácil, né? Hoje é mais fácil você se dizer espírita, né? Tá certo? Então você fala, não, eu sou espírita. Ninguém vai te apedrejar por isso, tá certo? Mas na época era difícil por causa, principalmente dos jornais, saíam os comentários, tá? E era difícil. Passamos por situações que o Estado também, dependendo do governo, também não aceitava, mandava fechar centro espírita. Nós passamos, né, no período Vargas, no Brasil, isso aí, fechar centro espírita, quer dizer, a coisa não era simples, tá? Mas Elias da Silva, com todas as dificuldades, foi adiante no seu trabalho, continuando o depoimento do Everton Quadros. Sua morte mesmo foi uma consequência do seu desapego dos interesses materiais desse mundo, sacrificando seus haveres, sua saúde, ao bem-estar de seus irmãos. Que Deus lhe conceda a calma, a luz e a força precisas para prosseguir na tarefa ingente que aqui empreendeu. São os votos do seu velho amigo e companheiro de lides, Everton Quadros. Então isso aí foi o depoimento do Everton durante o desencarne de Augusto Elias da Silva. É interessante a gente comentar esse tipo de, não só do Elias, mas de outros, que essas pessoas, que esses espíritos possam servir para a gente como exemplo de dedicação, de trabalho, diante das dificuldades, procuraram sempre trabalhar no bem e divulgar a doutrina espírita. Esse, né, é um dos exemplos que nós recebemos de Elias da Silva. A bibliografia básica que está aí, né, uma história luso-brasileira, do Paulo Morinha, publicado pela Federação Espírita Portuguesa, né? Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil, também nos sites Augusto Elias da Silva e o acervo digital da revista Reformador. Aqui encerro com essa imagem da cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, que recebeu Augusto Elias da Silva e, através da sua dedicação, do seu trabalho, muito deixou para o Brasil. Muito obrigado, boa noite e até o próximo encontro.